Fala, minha galerinha! Hoje aqui no meu canal eu irei falar de um assunto que muitos gostam e outros não. Mas como eu sou uma mula, um jumento e não sei muito de história porque eu tô aprendendo, mas eu sei bastante coisa, eu chamei um amigo. Um amigo que tem um apelido muito interessante, um apelido que acabou pegando. Ele se chama Hugo, mas vocês podem chamar ele de Russo. Fala aí, Hugo, como é que você tá, meu irmão? Mano, melhor nunca tive, velho. Mas, tipo, não me chame de Hugo, chame de Russo mesmo, que é um... Basicamente todo mundo me chama assim. Não é à toa que esse cara literalmente tem um chapéu, né, de russo. Isso que eu acho interessante. E me explica aí, como é a história desse chapéu aí, mano? Como é que é a história desse chapéu da Rússia que você foi uma vez pra festa lá na escola? Você foi com uma roupa de russo, mano. Ficou mó da hora. Mano, vamos de conversa. Esse chapéu não é meu. Esse chapéu é de um colega meu, que ele era basicamente russo, comunista na verdade. What? E depois ele comprou um chapéu, porque ele gostava disso aí, bum, ele ficou com o chapéu. Aí teve um dia que ele trouxe o chapéu e falou, mano, usa esse chapéu aí, mano. Beleza, eu comecei a usar e ficou muito melhor em mim do que dele. E basicamente eu quase peguei o chapéu pra mim, mano. Aí teve um dia que eu fui pra escola, mano, com um sobretudo soviético e com um chapéu, cara, soviético. Só que eu troquei a estrela vermelha por uma estrela colorida. Ah, eu lembro disso, ficou assim, mano. Mano, mas tipo, se for para pensar, cara, o que eu fiz lá foi basicamente inverter a estrela comunista por uma estrela chinesa. Porque a China, antes da Revolução Chinesa, teve a Taiwan, né? Taiwan, assim, teve a República da China, que agora, hoje em dia, é Taiwan. E antigamente os uniformes deles tinham uma estrela meio que colorida, entendeu? Aí ficou quase igual. Curiosidades sem necessidade. Interessante. Mas enfim, peguem seus casacos, coloquem suas toucas, botem suas luvas, peguem seus cachecóis, que hoje a história vai ser fria, né, Russo? E não esquece de tomar água. Exatamente, eu tomo água, não quero pedra no rim de nenhum inscrito aqui meu. Enfim, mas o mais estranho do nosso assunto de hoje, que é a Guerra Fria, ou melhor, falamos da União Soviética, é que a história da Guerra Fria não tem nada a ver com frio. Isso que é uma bela hipocrisia, né, Russo? Mano, essa piada tá muito velha. Mas faz sentido. Então, hoje vamos falar aqui sobre a União Soviética, sobre como ela surgiu, como ela se destrinchou e também um pouco do que poderia ter sido ela se ela ainda estivesse aqui conosco. Infelizmente não aconteceu, ou felizmente vai pelo ponto de vista de quem concorda, de quem não concorda com ela, é isso aí. Então vamos lá para a data de o que, Russo? Então, mano, a gente tem que começar... Assim, eu poderia começar com 1917, né, que começou a Revolução Russa. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente tem que olhar um pouco antes de 1917, né? Assim, eu não sei exatamente, porque faz muito tempo que eu estudei sobre a União Soviética. Eu também. Mas, faz muito tempo. Mas se a gente voltar alguns anos antes, acho que uns 10 anos antes, acho que é o suficiente. Se a gente ver a Rússia, cara, que era o Império Russo, basicamente estava sofrendo com muitos problemas econômicos, assim, pobreza, fome. E na época... Greve de trabalhadores Rússia, assim, também, né? Então, greve de trabalhadores também. E como a Rússia, na época, era um império, tipo o Império Alemão e tal, o que a diferia de outros impérios é que ela ainda continuava com o feudalismo. E não era como a Alemanha ou como a Inglaterra, que estava basicamente com a Revolução Industrial todo vapor, entendeu? Tipo, quando começa 1900, nos anos 20, quando começa o século 20, basicamente a gente tem a segunda Revolução Industrial. E começa a ter o quê? Petróleo, né? O carvão deixa de ser um produto tão cobiçado para começar a vir o petróleo, né? E basicamente todos os países da Europa, França, Alemanha, a Inglaterra, né? Que basicamente estavam tendo bastante petróleo, assim, acesso de petróleo, tinha bastante indústrias, principalmente a Alemanha, que estava investindo muito na indústria química. Até que, sim, dando um spoiler aqui, né? Que até que esse é um dos motivos a Alemanha ter se desenvolvido tanto bem em gases tóxicos como mostarda, tanto gás
o cloro. Mas tipo entre assim, outros pera aí, carros. rapidão, aqui ó. Essa parte do gás a gente não fala muito porque depois vai chegar em um assunto que já morreu, a gente não gosta de falar desse assunto não, porque o tanto que a Alemanha usou gás nessa época a gente não fala, né, aqui, né? Vamos cortar aí as Mano, ainda asinhas. eu tô falando de gás cloro e gás mostarda. Não tô quero falando saber, não daquele quero gás saber. lá, não. Quando você bota gás e Alemanha na mesma palavra, tu sabe o que as pessoas pensam. Então vamos logo avançar pra Mano, depois sabe como que o Bigodinho morreu? como é que o bigodinho mais odiado do mundo morreu? É porque ele viu a conta do gás. Mano, não, sério. Tá bom. Tá. Cortou aqui, mano, ó, queimou o clima. Tá, vamos lá. Bom, a União Mas- Soviética, tipo, que a gente tá falando aqui, né? Ela surgiu quando, hein, meu querido russo? Então, mano, surgiu em 1917. Mas eu tô contando antes, né, meu cara? Você tá me interrompendo aqui, né? Eu sei, porque, tipo, quando veio as greves dos trabalhadores, né? Também teve dois caras, né, que simplesmente trouxeram também essa questão da União Soviética. Que estão falando de Lenin, que tinha um grande vício de escrever, mas meio que ele morreu de AVC. Mas o russo aqui teoriza que ele morreu envenenado. Que eu também concordo, pois as ideias dele é muito radical pro capitalismo em vez do socialismo, né? Que era a ideia dele. E do nosso querido cara, que eu esqueci o nome, que você pode falar o nome dele, que é aquele cara que tinha um bigodão grandão que eu racho de toda vez que eu vejo, mano. Fala aí. Mano, eu já tive esse bigode. Mas qual era o nome dele mesmo, Tá cara? bom, mas ó, calma aí. Você tá todo errado aí, já começou com um pouco errado aí, mano. Na verdade, são 3 pessoas, não são 2. E pra começar de conversa, não começou com Lenin. Começou com 2 outras pessoas, um na Alemanha, que é o famoso e amado Karl Marx. Né? Verdade, esqueci disso. O Karl Marx, aquele cara que todo meme soviético tem ele, né? É o famoso Papai Noel soviético. É basicamente Papai Noel soviético. Mas aí também a gente tem esqueci o outro nome do bigodão aí, vai estar passando na tela aí, possivelmente, que o editor vai colocar. Que é o editor aqui sou eu e você, né? Então, pois é, né? Triste. Mas então. Aí, basicamente, depois que o Lenin lê esse livro aí, começa a teorizar, começa a conspirar aí, o Lenin, né? A gente vai ter basicamente uma triplo, né? Que basicamente vai ter o Lenin, Stalin, que na verdade Stalin não se chama Stalin, mas ele colocou esse nome aí por causa que Stalin é um nome forte. Tipo, eu não me lembro muito bem qual que é o sentido do Stalin. Eu lembro e tem outra pessoa. Eu lembro vagamente disso. Sabe qual é a outra pessoa? Não, acho que eu não vou lembrar, mas eu lembro vagamente que o Lenin não teve esse nome aí. O Stalin, né, no caso, não teve esse nome aí porque ele quis, né? Ele só botou porque representou uma pessoa forte. Então, mas aí que tem. Aí tem uma outra pessoa muito importante que ele foi utilizado no Exército Vermelho, que foi o Trotsky. Não consigo falar o nome dele. Trotsky, né? Trotsky. Aí depois, cara, depois que teve a União Soviética, o Lenin morre e tal, dando outro spoiler aqui, ele vai pro México e basicamente fica um trisal lá, mano. Ele, mais um cara e mais outra mulher lá, tendo um racionamento todo estranho, né? Mas isso não durou muito tempo não, que o Stalin mandou a NKVD matar o nosso querido amado Trotsky, né? Pra ele não fazer mais revolução no México. Bom, isso é meio que uma verdade. Mas tirando tudo isso, o Lenin foi um dos principais, vamos dizer assim, pra poder ter a União Soviética. Ou estou totalmente errado ou tem uma certa parte certa aí? Não, tá certo. Basicamente ele foi o cabeça da história mesmo. Tipo, muita gente... Eu vou dizer aqui que, tipo, eu não sei se eu concordo com certas ideias do Lenin, porque o vício de escrever dele virou uma crítica dele, né? Porque o cara, tipo, quando alguém falava que as ideias dele não eram boas, ele não ia atrás de você pra te caçar ou te violentar. Ele ia escrever uma tese, uma redação ou um livro, se pá, do que você é idiota ou porque a sua ideia é idiota. Esse vício do Lenin que fez ele praticamente quase fazer a própria ruína, de certa forma. Então, na verdade não tá totalmente errado não. Uma coisa interessante que o Lenin sempre falava era o famoso 1 passo para trás e 2 passos para frente, que era bem interessante e até hoje bem utilizado em alguns países. Não só comunistas, também os capitalistas também fazem isso, entendeu? Principalmente nos Estados Unidos. Tipo, muita gente chama as pessoas que defendem, tipo, uma socialização de comunismo, mas eu nunca entendi muito bem isso, né? Sendo que o comunismo quase nunca existiu, né? Praticamente não existiu de certa forma. Então, o comunismo não existiu em si. O socialismo existe, só que o socialismo é uma coisa bem intrigante, cara. Eu não estudei muito sobre isso aí, mas basicamente eu não gosto muito de falar sobre o socialismo, porque a gente se esbarra em 2 problemas. Tanto o socialismo soviético
quanto o socialismo de um certo camarada Tá falando comigo? Duda aí, né? Que é o Partido Nacional dos Trabalhadores... Não, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Que a gente pode habilitar como nazi, né, basicamente. Pra não dizer o nome verdadeiro, porque senão o YouTube vai meter um grosso em cima da gente. Depois o YouTube vai capotar a gente, mano. Vai capotar, eu acho. É foda. Mas relembrando tudo isso, né? Porque, querendo ou não, isso é o começo para poder realmente ter as repúblicas trabalhistas da União, né? Vamos agora pra quando o bigodinho, que a gente não pode falar o nome, que veio da Alemanha, acaba tecnicamente morrendo, mas tem outras representações, né? Que chega finalmente na parte onde tudo se une, né? Depois da Revolução Russa, como você acabou de falar, né? E tudo que você falou. E finalmente chegamos agora, quando chegou a União Soviética, onde todos os países que estavam aí, né? Que se quiser pode falar aí todos os países pra galera entender quem tava fazendo parte, pra entender que a União Soviética, tecnicamente, foi o maior país que existiu, pois era mais de 14 países juntos, tinha até mais. Mano, assim, uma coisa que eu preciso falar pra você é que você pulou duas coisas muito importantes. Eu tô ligado nisso. três. Eu tô muito... Primeira, quando o Lenin fez a revolução dele, não se chamava União Soviética ainda. Não se chamava assim, né? E nem a bandeira era como a gente conhecia. A bandeira era vermelha e amarela, mas tinha umas letras russas. Eu não lembro qual que E não tinha o clássico símbolo que a gente não vai botar aqui na tela, porque senão já sabe. Mas é o clássico símbolo que todo mundo faz meme hoje em dia também, né? Que é o martelo e a foice de capinar mato. Mano, já que você é o fodão... O quê? Você falou o quê? A foice de capinar mato, né? Foice. Aquilo é uma... Capinar, mano... Você tá confundindo, mano. Isso é enxada, velho. Enxada que capina. Foice. Ela rasga, né? Ela corta o mato. Ela só dá uma... roçada no mato. Você nunca viu Gato de Botas 2, não? Meu Deus do céu. Cara, uma coisa importante que você falou, que você me interrompeu, que a bandeira não era a mesma. E a bandeira só foi realmente começar a ter aquela bandeira que a gente conhece, acho que depois de 1924. Não me lembro muito bem. Né? Não leve esse vídeo muito a sério, não, porque eu só conheço a parte por cima, assim, porque faz muito tempo, acho que faz um ano que eu estudei sobre a União Soviética. Eu também tô, estudando. O Jonathan aqui, né, meu camarada aqui, vai colocar uns vídeos que eu vou mandar, de fonte confiável, né, meu cara? Assim, eu vou falar o nome do canal aqui, mas a gente boa, a gente gosta de vocês, cara, tanto do Nerdologia e tanto do DGP Mundos, cara, que ele voltou, né, graças a Deus do DGP Mundos. Voltou, finalmente. Mas então, ele vai colocar o link da descrição aí, que eu vou colocar uns vídeos pra ele colocar aí. E, cara, assiste esses vídeos que vocês vão entender melhor do que eu tô falando, cara. Vai ser uma complementação só. Isso aqui é um resumo, basicamente. Eu queria pedir desculpa por estar, realmente pulando algumas coisas, porque, infelizmente... Não, felizmente até, eu só fui realmente entender mais da União Soviética, assim, entender o mais raso dela, porque eu realmente tenho que me aprofundar em várias coisas aqui, foi no Pedro Garda, velho, que todo mundo conhece ele, né? O cara que começou fazendo um vídeo no TikTok, né? Fazendo um videozinho, assim, colocando a cara dele no PNG com os países, né? Vou botar aí o canal dele na tela aí na descrição também, todos os canais que o russo aí tá falando, né, aí na descrição. Cara, você não vai colocar na tela, vai ter que ser eu, né, seu filho da mãe. Não, pera aí, a maioria das imagens aqui eu que tô editando, então tá bom, vamos lá. Tá bom. Continuando aqui, a gente não pode falar palavrão, tem criança vendo, mas enfim, seguindo em frente aqui, agora que a gente falou tudo isso, podemos finalmente partir pra parte onde o bigodinho, mais odiado da Alemanha, morre, ou tem mais alguma coisa que a gente pode explorar aí? Então, cara, eu já falei sobre a bandeira, né, que foi feita só em 1924, porque Lenin morreu em 1924 e Stalin sobe o poder. Até que nessa época o Trotsky vai embora pra... Nossa, eu não consigo falar o nome dele certo. Ele foi para México, né, esse cara aí. E, basicamente, cara, outra coisa importante é o começo da Guerra Patriótica, que a gente não chama Segunda Guerra Mundial, a gente chama Guerra Patriótica, que começou em 1943 e terminou em 1945. A Guerra Patriótica é basicamente a guerra em que Hitler invadiu a Rússia, que é a Operação Barbarossa. E se fosse falar sobre a Operação Barbarossa, podia ficar o dia inteiro falando sobre a Operação Barbarossa. Porque isso aí é muito grande, cara. Eu pesquisei sobre esse assunto, né? E é muito grande. Mas a questão é que, querendo ou não, eles não conseguiram muita coisa fazendo isso, né? Acabaram só perdendo. Então, Jonathan, cara, como é o seu canal, mano, faz uma meta de tantos vídeos aí, que se esse vídeo bater tantos likes, a gente vai fazer um vídeo falando o passo a passo de como a Alemanha poderia ganhar a guerra, mano. Não, tá. É o seguinte, se esse vídeo aqui bater
no máximo uns 100 likes, ou menos que isso, uns 50, uns 30, sei lá, porque o canal não tá indo muito bem. Não, coloca uma meta aí, razoável, né? Vou colocar aqui, sei lá, uns 10 likes, pode ser? Like, o canal não tá muito bem não, 10 likes não, cara. Tá bom, ó. Se o canal é o seguinte, eu não vou botar uma meta, eu vou botar uma meta assim. Se o canal bater muita view, bater bastante like, bastante coisa, bater bastante audiência, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre como a Alemanha poderia ter vencido a guerra e como tem na guerra da Ucrânia. E se bobear, vai falar até de Israel e Palestina. Da guerra da Ucrânia não sei não, mano. Da guerra da Ucrânia não. Não. Se pá... Fica inventando muita coisa ainda não, se pá, também vai falar sobre até a Palestina lá com a Israel. Dane também. Vamos continuar aqui, Astor. Tá bom. Então, a Guerra Patriótica, como eu estava dizendo, a Operação Barbarossa e tal. Só que uma coisa interessante que a gente pode falar sobre a Operação da Guerra Patriótica, né? Foi a anexação da Polônia por parte da Rússia. Da União Soviética, desculpa. Só que isso basicamente, acho que basicamente todo mundo sabe no começo de 1979, todo mundo sabe sobre isso aí que aconteceu, né? Mas beleza, vamos pular pra Guerra Fria, que o nosso querido amado Jonathan aqui tá doido pra falar sobre a Guerra Fria. Porque eu amo a Guerra Fria, tá bom, você tem tesão por Guerra Fria, mano? Não, calma, eu gosto da Guerra Fria porque é muito bom, mas tá. Tirando tudo isso, vão lá no canal também dele, que eu vou botar aí na tela e na descrição, que ele vai fazer uma aba comunidade no canal dele, falando algumas informações que a gente não mencionou no vídeo. Mano, calma aí, eu nem comecei no canal ainda, não pra você. Não quero saber, você vai fazer lá, porque... Eu não vou fazer... Tem muitas coisas aqui. Eu posto vídeo lá só quando eu quero, mano, porque, tipo, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer tanta coisa. Eu também eu vou começar a estudar também, nem por isso eu tô tentando parar com o canal, mas assim, vamos continuar aqui. E também que vai tentar fazer lá uma aba comunidade falando algumas coisas que ele não falou. Mas enfim, depois que finalmente o Bigode morre, aí finalmente que os Estados Unidos, né, que finalmente entrou na história, né, que... É aí que o demorou, hein? Demorou pra caramba, né? Tipo, finalmente que o Exército Vermelho provou essa força contra a Alemanha, contra várias incongruências aí nessa merda aí. Finalmente chegamos na parte onde os Estados Unidos decidiu anunciar guerra contra a União Soviética, o que foi uma bela escolha, uma péssima escolha, Russo? Me fala aí a sua opinião sobre isso. Cara, mas então, uma coisa que eu preciso dizer pra vocês, que todo mundo se engana, acho que todo mundo fica assim, falando, o Exército Vermelho é um exército foda. Cara, não era assim não. Eu queria dizer, mas uma coisa que eu queria dizer é muito importante pra vocês. A União Soviética era só foda por causa de uma coisa apenas. Duas coisas, na verdade, apenas. Na verdade, acho que três, na verdade. Meu Deus. Primeiro, o país era gigantesco, imenso. Bota imenso. Se a Rússia já ganha hoje em dia, a União Soviética é imenso. Outra coisa, na época, cara, a Rússia tinha uma população gigante. Tipo, era soldado que não acabava mais. Tipo, se morria 50 bilhões ali... Não, 50 bilhões. Se morria 2 mil ali, cara, tava chegando mais 4 mil pra substituir, mano. Era impressionante, cara. Outra coisa. A Rússia contava com o inverno russo. Muito importante. Mas aí que tá, beleza. A Rússia ganhou a Segunda Guerra Mundial, assim, ela ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Eu posso dar um parênteses aqui rapidão? Só que... Desculpa pela interrupção, mas é que, além que você falou do inverno russo, não podemos esquecer que na época de Napoleão Bonaparte, né, ou sei lá como é que fala o nome dele, né, Napoleão Bonaparte. É dessa merda. Simplesmente, talvez eu faça um vídeo aqui com ele, com o Russo, sobre a época de Napoleão também. Talvez faça isso, né? A questão é a seguinte. Calma, velho, tudo que for história, você me chama. Claro! Então, meio que quando Napoleão, e na época do imperialismo do Napoleão, iniciou guerra contra a Rússia, né, já que a Rússia fez um certo comércio com os britânicos, que eram os maiores alvos e maiores inimigos do Napoleão, houve uma guerra, essa guerra, no caso, os russos, que não é pra fugir muito, porque tem Rússia e União Soviética, então, Então, meio que os russos fugiram pra dentro da Rússia, quando eles chegaram lá, chegou o inverno depois de um mês, os franceses praticamente perderam mais de 500 mil soldados por causa do inverno infernal, que é mais hipocrisia que eu diga, da Rússia, cara. É incrível isso. Mas então, Jonathan, posso dar uma incrementada? Você não falou errado, mas eu posso falar uma incrementada no seu... Claro, você falou? Claro. Então, primeiro, a Rússia fez uma coisa que ela sempre faz em guerra, cara. É impressionante isso aí. A famosa... doutrina terra arrasada. Tudo que eles deixavam pra trás, eles queimavam, não deixavam nada pros franceses. A mesma coisa que eles fizeram pros alemães. Droga. Outra coisa muito importante. Napoleão conseguiu tomar Moscou.
é uma coisa muito importante. Hitler não conseguiu fazer isso, né? E outra coisa interessante, empolgante nisso aí, os russos deixaram Moscou, mas Moscou, cara, quando o Napoleão pegou Moscou, tava tudo devastado, pegando fogo, tava uma porcaria lá, cara, não tinha nem como fazer estadia em Moscou. Eles tiveram que fazer o quê? Não tinha mais nada pra eles fazer lá, basicamente não tinha como eles avançar mais, então eles tiveram que voltar pra França, voltar pelo menos pra Prússia, né, que na época era Alemanha, hoje em dia é Alemanha, né, e é Polônia, hoje em dia é Polônia e Alemanha, mas na época era Prússia, né? Aí depois veio tudo lá, você sabe, né? Veio um monte de coisa depois. Eles voltaram pra Prússia, tava voltando pra lá, mas, cara, uma coisa importante, você não tem comida, você não tem quase nada, seus soldados estão com a moral baixa, velho, o tanto de deserção, o tanto de morte por frio, por fome, por tanto de morte por os nativos de lá, cara, os russos faziam ataque à noite, mano. Era absurdo uma coisa dessa, velho. E, tipo, os caras atacavam à noite e matavam muitos soldados franceses à noite e sumia. Era tipo a Guerra do Inverno, mano. Os caras vinham, tipo, tá ligado a Guerra do Inverno? Tô ligado, mais ou menos. Então, basicamente era a Guerra do Inverno. Os caras apareciam, matavam e sumia, velho. É impressionante isso, parecia um fantasma. Eu vou estar colocando algumas imagens aí na tela pra vocês verem mais ou menos como era. Não vou colocar vídeo porque, bem, você sabe, né, como é. YouTube com qualquer coisa que tenha a ver com desfalecer alguém. Mas enfim, tirando tudo isso, como você disse, a Rússia sempre teve a vantagem dela, que é o frio dos infernos, cara. Tipo, todo mundo fala que a Antártida é fria, né? Definitivamente é o lugar mais frio do mundo. Mas a questão é que a Rússia bate de frente, porque se você tem um bom território e basicamente frio, e no caso os soldados russos que são criados, nascidos, os caras nascem no frio, não tem como você vencer alguém no próprio território. Ah, mas, meu caro, eu posso falar com você? Pode. Eu acho que o único país que conseguiu enfrentar a Rússia em um território parecido com o deles foi a Finlândia, cara. Mano, não dá. Não, a Finlândia me impressionou quando eu fiquei sabendo disso, cara. Mano, até hoje eu fico impressionado. Mas você sabia que Stalin, ele perdeu muito, cara, com a invasão da Finlândia? Ele poderia ter ganhado a guerra. Ele só não ganhou a guerra por causa de uma coisa importante. As grandes purgas que ele fazia. Cara, o tanto de general que ele matava, assim, só porque ele desconfiava, velho, isso garantia ele no poder, beleza? Mas, cara, o exército dele tava muito fraco. Até que quando chegou em 1940 e poucos, velho, ele parou de fazer as grandes purgas, libertou com os generais pra aumentar o exército vermelho. Aí depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a expurgar tudo de novo, velho. É muito hilário isso aí, cara. E, bem, uma palavrinha aqui. Eu sei que a gente pode estar fugindo um pouco do assunto, mas tudo isso, cada palavra, cada situação que a gente tá falando aqui foi de fundamento ideal que acabou sendo implantado na União Soviética. Como o Russo já disse, a Stalin meio que liberou soldados pro Império Vermelho, né? Pro Exército Vermelho, né? Mas, e tirando isso, foi uma estratégia bem boa, de certa forma, né? Então, mais uma coisa que eu queria dizer, cara, que a Rússia não ia conseguir aumentar a invasão da Alemanha, cara. Sinto muito em dizer. Sabe por quê? Como outro canal que eu vou recomendar aqui hoje na Segunda Guerra Mundial, que é muito legal também, ele disse, cara, em um dos vídeos dele, cara, que se não fosse o Lend-Lease, a Rússia não ia conseguir muita coisa. Até o canal, o Sala de Guerra, cara, que é muito legal também, um cara muito bom, recomendo demais. Ele mesmo disse, cara, que o tanto de equipamentos que os Estados Unidos mandou pra Rússia, cara, ajudou demais. O tanto de petróleo, o tanto de ferro, né? O tanto de caminhões que eles mandaram, máquinas que eles mandaram pra eles. Foi muita coisa, cara. Bomba, cara, armamento. eles mandaram comida. Você tem noção? Os soldados soviéticos, na ração soviética, cara, que era difícil de eles ter a ração deles mesmo, né? A ração soviética tava escrito feito em Nova York. Nossa, velho. Era engraçado isso aí, velho. E o mais estranho em Nova York. Né? O mais estranho é que Nova York fica aonde? Estados Unidos. E qual era o maior inimigo da União Soviética naquela época? Então, a própria Rússia. A União Soviética. A própria ok. O inimigo da Rússia, da União Soviética, era os Estados Unidos. Né? E a comida tecnicamente vinha de lá. Então, é muito intrigante, né? Mas uma coisa que eu queria dizer, cara, é que se não fosse pro Lend-Lease, não teria isso, né? Mas os Estados Unidos não emprestaram tudo pra eles, não, tá?
Uma coisa que os russos queriam muito e os americanos não deram pra ele foi o B-29, se eu não me engano, aquele bombardeiro. Acho que é o B-29. É. Até que os soviéticos, alguns bombardeiros do Japão não, do Pacífico, que eles saíram dos porta-aviões deles e não conseguiram voltar e tiveram que aterrissar na Rússia. Basicamente esses foram 4, eu não lembro muito bem, mano. Acho que foi 4. Desceram lá, cara, eles ficaram pra sempre lá, foram apreendidos, basicamente. Nossa. Os Estados Unidos queriam de volta, mas os russos não deram de volta. Eles pegaram o B-29, deram uma reversida nele, aí surgiu o quê? O Tu-4, velho. Ah, mano. O Tupolev 4. Que basicamente o Tupolev 4 é uma cópia descancarada do B-29, velho. Foi usado até o final da Guerra Fria. Bom, depois de todas essas informações, né? Finalmente chegamos realmente na Guerra Fria, né? Porque tudo isso foi entre e o começo dela, né? Não podemos esquecer disso. Tá bom, então, a gente, sem mais delongas, vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos lá. Porque expandindo demais.